Estão sendo liberados aqui do IML de Caruaru os corpos de José Elvis da Silva, de 31 anos de idade, e do Ricardo Caetano da Silva, de 42 anos de idade. Durante a manhã desta terça-feira, feriado de 7 de setembro, os dois estavam no terminal rodoviário de Agrestina quando foram sequestrados. Já durante a tarde, foram encontrados crivados de balas na divisa entre Cupira e a cidade de Belém de Maria. Quando os policiais passaram lá o GPS, verificaram que aquela área pertence a Cupira. E aí, a indagação, quem foi que fez isso com os dois rapazes? Estou aqui com o Renato, que é irmão do Ricardo. Renato, eles viviam zanzando ali no terminal rodoviário de Agrestina e a informação que chegaram alguns caras lá em 2 carros brancos. A informação que eu tive assim já dos outros foi que para mim pensei que tinha sido até um carro branco, eu não sabia nem questão de 2, né? Então ficou essa questão daí, de 1 ou 2, eu não sei. Nem qual foi o carro também não passaram para mim, porque eu também fiquei ontem o tempo todo procurando ele, porque estava desaparecido, passei o dia procurando ele, então não tive essas informações não. Como você poderia descrever a conduta do seu irmão? Rapaz de bem, trabalhador, ou tinha bronca? Na questão da conduta dele, passou um bom tempo, as pessoas na região tudo trabalhavam muito bem, mas depois que ficou com problema mental, com esquizofrênico mais avançado, então a gente ficou só tratando dele, foi internado tudo, e nesse passo ele depois que foi liberado da clínica, ficou bem, mas aí depois começou a voltar a beber novamente, misturando com o próprio a medicação, então ficou pior e ia para as ruas, não queria nem ficar em casa. Muitas vezes eu fui buscar ele nas ruas, para trazer para casa, mas a maioria das vezes ele não queria, preferia ir para as ruas, estar bebendo, e a informação são essas. Será que ele chegou a mexer no alheio e por conta disso tiveram essa ideia de sequestrar ele e o Elvis e levar para essa quebrada onde foram executados? Eu acredito que não, porque isso aí, por mais que ele fosse o problema que ele tinha, mas muitas vezes a gente chegou a ver, ele vê coisas das pessoas e entregar. Então eu acredito que esse passo aí não. Ele era amigo do Elvis? Pelas informações aí da família, de algumas pessoas que vinham ele beber ali, eles ficavam bebendo junto ali. Ele morava lá mesmo, em Agrestina? Morava em Agrestina. Aonde lá? Na Coab. Ok, obrigado, Renato. Dona Adenilda é a mãe do Elvis? Eu sou tia. É a tia do Elvis, né? Ô, dona Adenilda, o que foi que chegou ao conhecimento da senhora? 2 carros, agora alguém chegou a descrever o modelo desses carros? Não, né? Disseram que um Parati branco, os 2 carros eram brancos, um era uma Parati branca, mas o outro não disseram. Também não sei se é verdade que foi 2 carros, se foi nenhum carro, não sei. Eu sei que a informação é que levaram eles à força da rodoviária, colocaram nesses carros e quando foi à tarde eu recebi a notícia do meu trabalho, que eu trabalho na casa de uma senhora, que eu fosse para casa que tinham matado ele, né? Tinha achado o corpo dele e desse outro rapaz, Ricardo, que é conhecido por Gambá, é uma região entre Belém de Maria e Cupira. Aí eu fui direto na delegacia, quando cheguei lá, a polícia já estava informada, aí mandou ir para casa e disse que o corpo ia ser encaminhado para se fosse município de Belém de Maria. Mas aí ficou a situação, o desespero, porque o corpo estava anoitecendo e o corpo lá. Então aí eu já estava arrumando o carro para ir. Aí foi que o irmão do Ricardo disse que a gente passasse os documentos de José Elvis, que ele resolvia para a gente, porque era no lugar que não tinha como, assim, era dificuldade para encontrar o local e era bem fácil a gente não achar. E eles mesmos iam resolver e ajudar a gente. Foi o que eles fizeram, né? A senhora disse que colocaram eles dentro desse carro, de um dos carros à força, né? Foi. Mas e qual o argumento desses caras? Chegaram se passando por policiais? Eu não sei. A informação é que colocaram eles à força, 6 horas da manhã. Tem câmeras de segurança naquela região, né? Tem câmera de segurança ali na rodoviária e todo canto ali, que ali é o setor que tem mais comércio. E o que eu peço primeiramente a Deus e a segunda, a justiça da terra, que seja feita, que corra atrás, que vá atrás dessas câmaras e que descubra quem realmente fez isso. Por conta que o meu sobrinho, ele não tinha passagem por a polícia, ele não tinha problema nenhum, mas outras pessoas gostavam dele. O defeito dele mesmo, que ele era alcoólatra, ele pedia esmola,
né, moeda, quem tinha dava, para ele beber mesmo. Ele chegava toda noite em casa bêbado. O problema dele era que ele era alcoólatra, né? Aí eu não sei, eu estou sem uma explicação, porque ele não tinha problema com ninguém. E o que eu peço é justiça. Aí, Eu né? quero que a justiça seja feita. Primeiramente a de Deus, que eu creio muito e confio em Deus. E segundo a da terra, eu quero justiça. Que a justiça seja feita, que essas pessoas venham pagar pelo crime que cometeu, porque isso foi uma barbaridade. Eu estou sem nenhuma explicação e sem entender o motivo que aconteceu isso. Obrigado, dona Adenilda, está aí, né? Portanto, duplo assassinato que foi cometido na área rural lá da cidade de Cupira, né? Portanto, a delegacia de Cupira, diante aí enfim, desse angu sem caroço, justamente tentar chegar à autoria deste duplo assassinato. Agora, talvez, né, a resposta dos questionamentos da polícia estejam justamente nessas câmeras de segurança lá. A senhora acha que alguma câmera pegou, pelo menos, a chegada dos assassinos? Com certeza, e eu quero justiça, quero que a Justiça da Terra, principalmente a de Agrestina, que foi investigar o caso, corra atrás e descubra e chegue a colocar os elementos que essas pessoas que fez isso na cadeia e que essas pessoas venham dar uma explicação por que fez isso com meu sobrinho, porque ele não fazia mal para ninguém. O mal que ele fazia era ele mesmo, porque ele era alcoólatra. Ele bebia todos os dias. No dia que ele não bebia, ele passava mal. E ele saía muitas vezes 4h30 da manhã, quando meu marido abria a porta para ir trabalhar. Muitas vezes ele já saía para ir para a rua beber. Morava lá no bairro da Coab também? Morava com a gente, porque a mãe dele está com 6 meses, que ela faleceu do câncer. E então ele ficou morando comigo, desde quando ela adoeceu. E daí ela faleceu, ele continuou com a gente. Tá aí. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.